Então, temos connosco Gilberto Filipe para mais um podcast do Cavalo Lusitano. O Gilberto Filipe também não precisa de muitas apresentações, mas vou dizer assim um currículozinho muito resumido. Bicampeão do mundo de equitação de trabalho, campeão da Europa de equitação de trabalho individual e por equipas, recentemente coroado na República Checa em 2004, já foi 18 vezes campeão nacional em diferentes escalões, incluindo o nível mais alto de Masters, já teve 8 cavalos montados por ele campeões nacionais, a grande maioria deles todos lusitanos, e tem dezenas de cavalos colocados em equitação de trabalho. Gilberto, obrigado por participares connosco neste podcast do Cavalo Lusitano. Olá, bom dia, obrigado eu pelo convite, é uma honra. Portanto, eu já te apresentei como um grande cavaleiro de equitação de trabalho. O que é que tu sentes? Como é que é isto de ser campeão, bicampeão do mundo de equitação de trabalho por equipas, mas também individual? Como é que algum dia imaginavas chegar a este patamar? É lógico que temos sempre o sonho de querer lutar, mas vou falar assim um bocadinho mais friamente. Eu, como sabem, comecei como ligado à tauromaquia, mas sempre fiz umas provas ou outras por brincadeira de equitação de trabalho, porque tinha muitos amigos que participavam, e o primeiro ano que competi em equitação de trabalho foi no ano 2000, com uma égua que era a lentilha. Na altura, regras diferentes do que são agora, mas o bichinho ficou cá dentro e esporadicamente ia participando. Até que em 2012, 2013 conheci o Zinc e comecei a montá-lo e tive a ideia de voltar à pista e voltar com o Zinc porque achava que era um cavalo que tinha essa qualidade. E passado 2 ou 3 provas pensei que tinha a possibilidade de ser um dos conjuntos mais fortes de equitação de trabalho. E então dediquei-me principalmente ao Zinc, não a tantos cavalos, mas principalmente ao Zinc, e fiz uma abertura de pensar para mim próprio o que é que teria que melhorar para conseguir chegar a um patamar elevado. Éramos muito bons na velocidade, éramos bons na maniabilidade, no entanto no ensino tínhamos algumas lacunas. E então decidimos começar a treinar a parte de dressage e fui procurar um cavaleiro olímpico, Daniel Pinto, e também o treinador da seleção, Miguel Ralão Duarte, 2 cavaleiros olímpicos de dressage, e começámos a melhorar nessa parte. É lógico que os resultados foram aparecendo e ao final de 1 ano ou 2 começámos a sentir que seria possível mais e que seria possível chegar a não diga ganhar o título, mas a lutar por esse título. Foi um trabalho de anos. Quando atingi a primeira vez, é lógico que é uma satisfação pessoal enorme, fruto de um trabalho e de uma dedicação não de apenas 4 anos, mas de uma vida. E é lógico, quando tu sentes que o teu nível está a melhorar, o nível do teu cavalo está a melhorar, e quando vais vendo as classificações que vais tendo e os resultados que vais tendo, à medida que aproximas da prova, desse campeonato do mundo, sentes que é possível. No entanto, são tantas as variáveis e é tão difícil que metes sempre em dúvida, não é? Digo-te que o primeiro ano que fomos campeões do mundo foi na Alemanha, foi lindo. Ficámos em segundo no ensino, ficámos em primeiro na velocidade, na maniabilidade, e na velocidade voltámos a ficar em segundo, a 1/10 de segundo do primeiro lugar. Pontuámos na altura, penso que cerca de 70 e poucos no ensino, 76, 77 na maniabilidade. Na altura foram notas muito altas, mas o trabalho continuou. No Zinc na altura tinha 14 anos, e acho que o trabalho resultante destes treinadores, na altura também do Pedro Torres, também treinador da seleção na parte da maniabilidade, também nos ajudaram bastante, e acho que o trabalho desenvolvido ao longo destes anos fizeram com que nós pensássemos que seria possível a segunda vez, algo que nunca ninguém tinha conseguido. E então E procurámos sempre a melhorar de porcentagem. Portanto, sempre a estás a falar melhorar na de ótica ano, dos 70 e era tais. por isso que eu chamei a atenção. Quando entramos com 14 anos, que se pensa que é o auge dos cavalos, fisicamente e moralmente, perdão, o que é certo é que com o trabalho e com a dedicação conseguimos chegar ao segundo campeonato do mundo, o Zinc com 18 anos, neste caso em França. Conseguimos, ou sentíamos que era possível voltarmos a ser campeões, embora a concorrência continuasse a ser elevada, e pontuámos perto de 77, 78 no ensino, pontuámos 81, 82 na maniabilidade,
e voltámos a ficar em segundo na velocidade, a 1 segundo do primeiro lugar, ou 1/100ª de segundo do primeiro lugar. Ou seja, provámos que com trabalho, dedicação e técnica acima de tudo, é possível melhorar os cavalos de ano para ano. Mas olha, desculpa interromper-te, mas tu tens aqui, falaste de 2 pormenores muito importantes, que foi, tu tiveste, para já, a humildade de conseguir ser um cavaleiro taromáquico profissional, de sujeitares à censura do juiz e de seres avaliado, e no início não andavas a ganhar, que é como tu disse, tinhas a égua lentilha, portanto, há muitos cavaleiros taromáquicos e que conheces bem, se calhar não se sujeitariam a essa censura de ter a humildade de participar em provas e ser julgado por juízes, e depois tiveste esta pormenor importante também, tu sendo um cavaleiro tradicional de tauromaquia, de equitação de trabalho, procuraste ajuda na parte do ensino, naquilo que querias melhorar, e os resultados estão à vista, portanto foi um trabalho longo, árduo, mas que deram os seus frutos. Acho que acima de tudo nós temos que encarar que, concordando ou não com alguns julgamentos, devemos fazer a nossa leitura desses mesmos julgamentos e ver se são verdadeiros e se nos podem ajudar. O que é que eu quero dizer com isto? Uma coisa é o cozinhado que tu queres fazer. O que é que eu entendo? Eu posso provar e saber se o gosto daquele cozinhado é o que eu gosto ou o que eu quero. Isso é uma coisa. Agora, como fazer esse cozinhado é que é mais difícil. Saber que ingredientes posso pôr. Mas ambas as partes para mim foram importantes. Tanto a parte do juiz ao avaliar o cozinhado, se era aquele desejado, como a parte, como disseste, que eu fui à procura de treinadores com maior conhecimento e maior técnica na parte da dressage, que me ajudaram a saber cozinhar ou a fazer esse cozinhado para que o sabor no final fosse o correto. É lógico que essa humildade que tu falaste, por vezes custa-me, não é? Por vezes custa-me entrar em pista e eu ter uma ideia ou uma concepção de um exercício e haver uma avaliação contrária. Mas por vezes essa avaliação fez-me evoluir. Fez-me sair fora da minha zona de conforto. O que se passa é que eu, como caráter e como pessoa, gosto de andar sempre fora da linha de conforto, sempre fora da minha zona de conforto. E isso só assim faz-nos poder evoluir. É lógico que é muito mais confortável para um concorrente ou para um cavaleiro ficar na sua redoma em casa e dizer eu sou muito bom e os meus cavalos são muito bons e não serem sujeitos a avaliações, do que serem sujeitos diariamente, quando eu digo diariamente, não é fazer uma prova, é concursar anualmente, e então o nosso trabalho está a ser avaliado. Mas essa avaliação, no meu caso, penso que se tornou positiva, porque ajudou-me a melhorar. Ajudou-me a melhorar como cavaleiro, tecnicamente muito, e ajudou-me a melhorar também o meu caráter. Mas também uma coisa importante é, tu tiveste um currículo fantástico, os Zinc, bicampeões do mundo, mas agora, esta parte toda da evolução da técnica e do conjunto, tu agora consegues ser campeão e montar muitos cavalos diferentes, és campeão da Europa com o Morante, já não é com o Zinc. Portanto, não foi one man show, nem um cavalo só, não é? Conseguiste replicar isto para diferentes cavalos e diferentes metodologias com um sistema, e também até se calhar melhoraste como cavaleiro taromáquico. Isso foi sem dúvida, porque toda a técnica, acho que uma parte ajudou-me à outra. A parte do lidar com a pressão e a parte do showman ajudou-me muito na equitação de trabalho. A parte técnica da equitação de trabalho e da dressage ajudou-me bastante, ou mudou-me a 200% na parte da tauromaquia. Neste momento tenho uma quadra, não quero ser faccioso, mas se calhar das melhores que existem em Portugal. Um conjunto de 8 ou 9 lusitanos que concursam também equitação de trabalho e que toreiam e que me permitem neste momento ver a tauromaquia de outra maneira. Mas, E até já fizeste provas de ensino. Também já fiz provas de ensino, não porque seja aquilo que me satisfaz, mas porque me faz falta para que eu melhore como cavaleiro. O que é que eu quero dizer? Eu desfruto muito mais a fazer uma prova de equitação de trabalho que uma prova de dressage. No entanto, sinto que os desafios que me são impostos na dressage me vão favorecer na minha disciplina, que é a equitação de trabalho. Quanto ao ter inúmeros cavalos, vem um bocadinho aqui da minha maneira de ser e dessa técnica que nós procuramos. Primeiro, a minha maneira de ser é nunca estar contente com aquilo que tenho e com o que faço. E então leva-me a que trabalhe outros cavalos, que vá sempre à procura de novos cavalos para a disciplina e de pensar que o próximo cavalo é que será o melhor sempre da minha vida.
Depois leva-me a pensar também que todo o trabalho executado com estes treinadores levaram-me a que eu conseguisse conceber um método de trabalho que é aplicável a diferentes cavalos. Ou seja, tenho um conjunto de ferramentas hoje em dia técnicas que me ajudam a resolver ou que me ajudam a ensinar certos tipos de cavalo completamente diferentes características, sejam elas físicas, mentais ou até comportamentais. E levou-me sim a que fosse um bocadinho à procura de mais e mais e mais. E então fez-me com que procurasse ou tivesse resultados em diferentes cavalos, mas esses resultados, eu não posso ser cínico, e esses resultados só são possíveis devido a um cavalo. E esse cavalo foi o Zinc. Esse cavalo é que me mostrou o caminho. E a partir daí fez com que tudo fosse mais fácil que os outros cavalos. A tua ascensão tem que estar sempre associada, seja em qualquer disciplina, a um cavalo especial que tiveste na tua vida. E esse cavalo especial é que te abriu o caminho aos outros. Fez-te ver o caminho, e então fez-te ver o caminho mais claro, e então fez com que a vida dos outros cavalos fosse mais facilitada, tendo eles menor ou maior qualidade até que o Zinc. Falaste agora de um que é o Morante, e eu penso que é dos melhores cavalos que eu montei na minha vida em termos de caráter, de físico e de andamentos. No entanto, o Zinc tinha algo especial, carisma, não sei o que é, que me fez abrir o caminho. Quando ninguém me conhecia, fez-me tornar conhecido. Quando eu tinha dificuldades, fez-me melhorar essas dificuldades. E então é normal tu estar sempre associado a tua ascensão a um cavalo especial. E esse cavalo foi o Zinc. É lógico que aí, a partir desse momento, ele abriu umas portas. E depois vem o querer. O que é que eu quero dizer com isto? Eu não estou a dizer que sou o cavaleiro com mais resultados, mas penso que serei neste momento um dos mais titulados de sempre. No entanto, tenho satisfações pessoais. Por exemplo, ter 3 cavalos no top 10 do campeonato do mundo. Porque aluguei 2 cavalos lusitanos puros da minha quadra que eu concursava à seleção da Colômbia e vê-los também no top 10. Também vês aí um bocadinho do teu trabalho, não é? É uma satisfação pessoal enorme, não é? E então, falando aqui da equitação de trabalho, como é que tu perspectivas a equitação de trabalho em Portugal e no mundo, tu que estás tão envolvido, não só em Portugal, mas também além fronteiras? Sinceramente, penso que é a disciplina de futuro para a equitação de trabalho. Para o cavalo lusitano, a equitação de trabalho. Primeiro porque neste momento temos 3 ou 4 vezes mais de países associados à AWAWI que o que teríamos há 10 anos, por aí. Depois temos uma procura enorme, finalmente. Vou-te dar um exemplo. A Alemanha inicialmente quis criar uma raça de trabalho deles, um cavalo cruzado, e queria que incentivou um bocadinho ao uso desse próprio cavalo. E neste momento, viste a seleção alemã com 2 ou 3 lusitanos metidos na equipa. Vês a seleção francesa que ficou junto a nós com 3 lusitanos ou 4, penso que até seria... Não, 3, porque tinha um camarguês. 3 lusitanos na equipa, agora no Campeonato da Europa é que já foram 4. Ou seja, vês outras seleções já à procura do cavalo lusitano. Depois vês que América, neste momento estou a ir muito ao continente americano, Canadá, América, Colômbia, México e Brasil, estes 5 países, a investirem bastante na formação e a quererem estar presentes no próximo Campeonato do Mundo que se vai realizar no próximo ano. E há procura de cavalos. Há procura não só para comprar, como também para alugar, para estarem presentes no Campeonato do Mundo. Ou seja, faz com que neste momento nós não tenhamos a oferta para a procura que existe de cavalos. E porquê? Temos neste momento uma oferta enorme de cavalos novos, de cavalos ensinados e concursados. Temos um déficit de número de cavalos e mais. Neste momento precisamos de pensar para esses países limpa a pira, o que torna ainda mais difícil o encontrar. Mercado, não é? O encontrar. Mas penso que neste momento os preços dos cavalos a concursar em equitação de trabalho aumentaram 3 vezes mais, talvez. Vendi um cavalo a semana passada para a América. Há 3 ou 4 meses vendemos um para a República Checa também, já por uns preços elevados. Penso que há dias num jantar falávamos e um dos veterinários que estava presente nesse jantar disse que em cada 10 vet cheques que faziam ato de compra, 6 estavam relacionados com a equitação de trabalho. 6 a tudo 7. Internacionalizado. Tudo internacionalizado. Portanto, penso que não só a disciplina está a crescer,
como penso que essa disciplina poderá ser uma das maiores aberturas ou de vendas ao nosso cavalo lusitano. E aqui leva-me a outra pergunta que está relacionada com isto, isto nunca se faz um caminho sozinhos, e portanto tu tens feito um caminho impressionante, mas o que é que achas do papel da Associação de Criadores, da APSL, no apoio também à disciplina de equitação de trabalho? Isso aí acho que sem o apoio da APSL a disciplina ou não existiria ou não teria crescido tanto como cresceu até agora. Sempre, desde os primeiros tempos, esteve associado à associação a disciplina. E depois no desenvolvimento dessa mesma disciplina e depois no apoio à disciplina. Vou-vos dar um exemplo. A disciplina hoje em dia é federada, pertence à Federação Equestre Portuguesa, mas está a ser organizada continuamente desde o seu início pela APSL. Portanto, a APSL, qual é o contributo aqui da APSL para estarmos onde estamos hoje, com o cavalo lusitano, mas também com o desporto de equitação de trabalho? Eu acho que houve um tempo em que a APSL, como é que eu ia dizer, em que a APSL era fundamental à disciplina. Neste momento penso que a disciplina e a APSL conseguem coabitar em conjunto, ou seja, a disciplina tornou-se também numa mais-valia para a APSL. E vou explicar o porquê desta minha maneira de pensar. É lógico que quando ninguém conhece a disciplina, tem que haver uma muleta de suporte à disciplina. E a APSL, nesse momento, estava lá. Hoje em dia a disciplina começou a ser divulgada. E quando começou a ser divulgada, o que é que acontece? Acontece que a tal procura de cavalos lusitanos associada à disciplina, vai acabar por favorecer a associação. Quando eu digo associação, refiro-me a todos os associados dessa associação. Criadores, é uma associação de criadores, Exatamente. Claro. Porque se tu vais ter tens uma disciplina que te apoia no escoamento do teu material ou daquilo que tu produzes, não é? Essa disciplina torna-se fundamental. Porque tu tens tem uma razão de ser, não é? Uma razão de ser esse apoio da associação, percebes? Mas talvez há muitos anos atrás, talvez houvesse sócios que não compreendessem o apoio dessa associação à disciplina. No entanto, a disciplina está completamente enraizada no cavalo lusitano. Ou o cavalo lusitano completamente enquadrado nessa disciplina. E então, os apoios que nós como cavaleiros tivemos da parte da APSL, porque nós somos os únicos que, por exemplo, íamos para uma competição nacional e que tínhamos prize money, por exemplo, numa competição nacional normal, por exemplo, de dressage, tal, não existe. Nós conseguimos estar presentes nas grandes feiras nacionais com um público generalista enorme e todo esse apoio só foi possível porque a APSL estava ligada à disciplina. No entanto, o crescimento da disciplina fez com que agora, passado muitos anos, se veja que ainda bem que a APSL apoiou esta disciplina, porque esta disciplina neste momento está numa posição de conseguir trazer algum retorno a todos os associados da APSL. Sistematizando aqui o pensamento, foi fundamental, sem a APSL não tínhamos equitação de trabalho como a temos hoje em dia, mas hoje em dia a APSL também está a colher os frutos do seu trabalho e, portanto, a equitação de trabalho é uma disciplina mundial onde o cavalo lusitano é o protagonista principal e a associação também pode colher dividendos para os seus associados, que é o principal, não é? Completamente de acordo. E agora, voltando um bocadinho atrás, é de louvar quem há 27, por aí, 28 anos, estamos a falar em 97, 98, por aí, que foi o início, quem teve essa visão de vamos iniciar esta disciplina em Portugal, vamos criar um regulamento para esta disciplina, vamos apoiar a disciplina, vamos organizar um campeonato nacional, vamos organizar tudo e conseguiram levar a disciplina ao que é hoje, não é? Portanto, é de louvar quem nessa altura, quando nada se via, quando nada sequer se imaginava, teve a hombridade e a coragem de apoiar e de trazer a disciplina para cima. E vemos uma coisa muito interessante, por exemplo, se vimos as apresentações dos espetáculos no festival, internacionalmente, numa feira como é a Equitana e tudo isso, o carrossel da equitação de trabalho tem um papel de destaque. Muitas vezes fecha, encerra o evento como sendo, se calhar, a bandeira, não é? A bandeira da coisa. Eu aqui comparar um bocadinho e puxando a brasa à minha sardinha. Eu quando vou a uma marisqueira, vou lá para comer o quê? Marisco, não vou para comer um bife.
Então, quando nós vemos ao festival, o que é que nós queremos ver? O melhor que nós temos. E o que é que nós temos melhor para vender? Os nossos trajos, a nossa equitação, o nosso cavalo, as nossas selas, e algo que é único, que não se vê nos outros lados. E então todos os que vêm cá ao festival, quando vem o melhor que nós temos, não é? Que é o melhor que nós temos para vender, é lógico que desmarca-se depois dos outros, não é? Com todo o respeito por todos os outros e por todos os que tomaram parte desse festival, não é? Mas o que é realmente nosso e o que se enquadra realmente na nossa maneira de montar, na nossa maneira de vestir e no nosso cavalo, é esta disciplina. Gilberto, falaste aqui de uma coisa muito importante, porque há muita gente se calhar não sabe, mas a equitação trabalha muito mais do que só um desporto equestre, porque também é um desfile etnográfico. Nós vamos a um concurso internacional e tivemos diferentes culturas, diferentes trajes, diferentes arreios, diferentes embocaduras, e isso é importante, porque o que estás a dizer é que a equitação trabalha, além de puxar o cavalo lusitano para cima, traz tudo o que vem associado também ao cavalo lusitano. Nós começámos a usar, inicialmente a equitação trabalha está um bocadinho associada à sela portuguesa, mas começámos a usar o Rei Ralvas. E vocês não imaginam, quem está por fora, tu imaginas que já viste, tanto como eu, que corres o mundo, os arreios relvas que nós vemos espalhados por todo o mundo. Mesmo trajados com trajes típicos dos seus países, usam arreios relvas. Mas também muitos têm trajes à portuguesa. Claro, e muitos já, neste momento. Existe perto de mim, no Montijo, um alfaiate, diz que está lotado até à Golgã, de trajes, principalmente para o estrangeiro. Existe outra alfaiataria típica em Santarém, cheia de trajes também para o estrangeiro. Eu tenho 4 ou 5 estrangeiras que vêm competir a Portugal com os meus cavalos, que já fizeram trajes em Portugal típicos. Ou seja, começaram a querer vestir como nós, a querer montar como nós, a querer ter os nossos arreios e principalmente a querer ter os nossos cavalos. E então vamos aqui a esta parte importante que é, estamos aqui a ver que o cavalo lusitano é o elo, é a peça mais importante no puzzle que junta aqui, não é? As diferentes valências. O que é que tu achas que o cavalo lusitano tem tão de especial para ser um cavalo que tenha atingido este patamar na equitação de trabalho? Para mim é que tudo o seu caráter, não é? Porque não é fácil teres um cavalo que te pontue, que faça uma prova de dressage, te pontue bem nessa prova. A seguir que faça uma prova de maniabilidade com obstáculos e que não tenha medo dos obstáculos e que os encare com a mesma leveza e com a mesma beleza com que executou os exercícios da prova de dressage. E a seguir queres que ele corra, que seja rápido e audaz. E depois a seguir, à prova de velocidade, queres que ele regresse ao novo estado de espírito calmo e tranquilo e que te possa fazer novamente, na semana a seguir, uma prova de dressage, outra vez calmo, relaxado. Diz-me quais são os cavalos que têm uma cabeça que consigam aguentar estas 3 vertentes. Esta variação, não é? Ele distinguir o que é uma manualidade e depois correr nos mesmos obstáculos. Exatamente. E ainda não falaste da prova da vaca. E para não falar na prova que não é tão vulgar, que é uma prova por equipas, e depois também ter o discernimento de conseguir trabalhar a campo, conseguir apartar gato, conseguir estar no meio de vacas a correrem e a vibração toda que existe numa prova de vacas e conseguirem se manter calmos e ao dispor do cavaleiro. Outra coisa que nos torna invulgares, a qualidade de galope do nosso cavalo. Enorme. Outra coisa que nos torna invulgares, a capacidade de reunião, trazer o peso para cima dos posteriores. E depois outra coisa que nos torna ainda mais invulgares, a beleza e o carisma e o sex appeal com que os nossos cavalos dentro de pista transmitem os exercícios. E então este conjunto faz com que as notas venham. Porque eu posso ter um cavalo que tem uns andamentos extraordinários e até posso fazer uma prova de dressage muito boa. Mas depois trazer esses andamentos para dentro de um bidão que está a 3 metros do outro e ter que fazer um círculo de uma passagem de mão e esse cavalo ter que trazer o peso para cima dos posteriores já o torna mais difícil. E depois conseguir fazer com que esse cavalo faça isso com a rédea quase bamba, sem que esteja sempre a montá-lo com que vá solto da frente, mais difícil ainda. E depois fazer com que esse cavalo consiga correr, mais difícil ainda. E quando eu digo correr, não é só o correr, como é lógico, é o correr e o parar e o rodar e o voltar sobre os exteriores. Portanto, a nossa raça, a seleção que foi feita durante o início da raça para selecionares o cavalo para o toureiro fez com que esse carisma, esse caráter e essa rapidez sobre os posteriores fosse patente bem no nosso cavalo lusitano. E hoje em dia, a seleção que está a ser feita por alguns cudeleiros de conseguir melhorar os andamentos para conseguir ter um cavalo que também te pontua na dressage, fez com que o nosso cavalo realmente chegasse ao top. Ou seja, tens um cavalo com o carisma e com o caráter de sacrifício e com os andamentos
quase iguais ou quase parecidos a um cavalo que seja selecionado para uma prova de dressage. Estas partes fez com que o nosso cavalo chegasse a um nível, como aquilo que nós falámos há bocado, em que tu pontuas perto dos 80% numa prova de maniabilidade ou numa prova de ensino, que parece fácil quando estamos a falar, mas eu não sei, mas neste momento em todo o mundo não sei quantos milhares de concorrentes teremos, mas se calhar contam-se por os dedos os que realmente conseguem ter um cavalo e chegar perto dos 80%. É porque é uma pontuação extremamente difícil de atingir, mesmo na equitação de trabalho. Isto até nos leva aqui a um desafio. Eu sou juiz de equitação de trabalho, mas também sou juiz de ensino e tenho comentado algumas vezes que temos alguns casos, bons exemplos de cavaleiros masters de equitação de trabalho que até têm ido ao ensino fazer uma prova de grande prémio, nunca vi o contrário, que é um cavalo de grande prémio de ensino vindo fazer uma prova de masters de equitação de trabalho, não é, Gilberto? Como é que é esta dinâmica? Isto é só para meter uma farpazinha, não é? Eu penso... O pessoal da dressage fica assim um bocadinho zangado comigo, mas não faz mal, eu posso bem. Eu penso que, como é lógico, tanto na equitação de trabalho como no ensino, teremos atletas que são realmente bons. E esses atletas que são realmente bons e que têm os seus cavalos ensinados, se calhar se viessem à equitação de trabalho e tentassem, iriam conseguir, como é lógico. No entanto, eu penso que em Portugal ainda há um bocadinho a ideia, na patente, da equitação de trabalho de ser a equitação um bocadinho mais... Achas que considera o quê? Uma segunda divisão? Uma segunda divisão. Penso que neste momento ainda há essa ideia. Penso que com o tempo vamos conseguir eliminá-la, mas penso que neste momento ainda há essa ideia. E o que é certo é que tens... posso-te numerar 4 ou 5 cavaleiros, 6, assim de repente, que estão a competir na equitação, que estão a competir no ensino e que competiram na equitação de trabalho, ou que ainda competem. Vou dizer Maria Caetano, Rodrigo Torres, Vasco Miragodinho, Mafalda Galiza Mendes, João Gonçalves. Eu próprio já fiz algumas provas de dressage. Estou-te a dar um exemplo de alguns cavaleiros que começaram na equitação de trabalho ou que ainda praticam equitação de trabalho e que neste momento estão a ter muitos pontos na dressage. No entanto, volto a dizer, é muito difícil tu especializares-te numa disciplina e depois conseguires vir um bocadinho a outra. O que é que eu quero dizer com isto? Esses cavaleiros neste momento estão na dressage porque a nível mundial, o número de concursos e o número de concorrentes participando não tem sequer comparação connosco. Então dá-lhes uma saída profissional neste momento ainda uma superior... É uma disciplina olímpica, uma que se dá disciplina mais olímpica, notoriedade, exatamente. Não é? Mas achas E que então, a equitação de trabalho pode continuar a evoluir e aumentar? Pode, não vai. Pode, não vai. Isso tenho a certeza que vai. Mas o que é certo é que veres que esses cavaleiros que estiveram na equitação de trabalho no topo ao que estão e quando vão à dressage conseguem competir e conseguem pontuar. Isso aí já mostra o nível técnico que tu estás a ter na equitação de trabalho. Agora voltamos ali a outras coisas. Aquilo que se pede a um cavalo e ao outro é um bocadinho diferente. Um bocadinho muito, não é? E nós, por exemplo, vou só dizer este ponto que varia completamente tudo. Tu na dressage não favoreces a variação de ritmo e na equitação de trabalho favoreces a variação de ritmo. Isto, por exemplo, num alongamento de galope. Se houver rapidez na passada, é favorecida na equitação de trabalho. Por exemplo, na dressage, o cavalo tem que aumentar gradualmente a passada sem que haja variação de ritmo. E não, na equitação de trabalho temos estes obstáculos todos que é preciso muito treino e habituação. habituação. Outra parte, isso depois vem à outra parte. Isso vem depois à outra parte. E tu, por exemplo, não podemos ter uma procura de um andamento amplo que me vai dificultar a minha prova de maniabilidade. Como é que eu posso ter um cavalo com uma passada larga e depois ter que voltar, fazer uma volta, uma passagem de mão e outra volta em 6 metros? Mas isso vê-se claramente. Por exemplo, uma prova de ensino tem uma pista de 20 por 60 metros, claro. Uma prova de ensino de equitação de trabalho é uma pista de 20 por 40. Claro. Aí diz tudo, dá-nos as indicações, não é? O que eu comparo sempre, já o falei com os meus mestres da dressage, já o falei com os meus amigos do toureio, é que qualquer disciplina é muito difícil. Ou seja, acho que os toureiros deviam ter a noção do quanto é difícil fazer uma prova de dressage e o quanto é difícil fazer uma prova de equitação de trabalho, e os adressagens deveriam ter a noção do quanto é difícil fazer uma prova de equitação de trabalho e o quanto é difícil torear um touro. Ou seja, porque por vezes existe aqui a redómula de que os toureiros são uns burgueses com pouca técnica e os toureiros que estão aqui um bocadinho nesta parte
criam um bocadinho a ideia de que os adressais são só uns tecnicistas que pedem desculpa ao cavalo, percebes? E então eu penso que seria aqui, e a equitação de trabalho está no meio, não está tanto a um lado nem tanto ao outro, mas no entanto o que eu acho é que seria engraçado essa parte que tu disseste, porque não, trazer um cavaleiro ou dois de dressage top a competir em equitação de trabalho e levarmos também um ou dois de equitação de trabalho lá. Temos que convidar o Daniel Pinto para fazer uma prova. Por exemplo, tem os meus cavalos à disposição quando quiser, e o Miguel Ralão também, que está já ligado à disciplina, os dois, são os dois dressage e os dois treinadores. Mas isto leva-nos agora aqui à última pergunta em jeito de conclusão, é: Gilberto Filipe é um cavaleiro, é o cavaleiro de equitação de trabalho, é um cavaleiro tauromáquico, é um cavaleiro de dressage. Como é que tu te identificas? Diz-me lá onde é que tu ficas. Eu gostava de ser recordado como um homem de cavalos, principalmente. Principalmente por isso. Gostava de no futuro, sei lá. Quando eu digo que gostava, dá-me uma certa satisfação pessoal, dizer, o Gilberto conseguiu fazer coisas que uma pessoa normal não conseguiria. O que é que eu quero dizer com isto? Conseguiu tirar partido de cavalos em diferentes disciplinas, algo que não é fácil, e dedicar uma vida em torno do cavalo, e neste momento também já tenho as minhas filhas, não é? Neste momento já tenho as minhas filhas também. Já és cavaleiro de dinastia. Exatamente. A minha filha mais velha já concursa e já representa a seleção. Concursa também em dressage. E eu vou dizer aqui um bocadinho nostálgico. Mas um dos meus grandes ídolos era o Sr. Luís Valença. E toda a gente dizia que era um homem de cavalos. Gostava de um dia ser parecido a ele. Assim um bocadinho. Conseguir ter feito uma história como ele fez. Muito bem. Olha, Gilberto, acabamos assim da melhor maneira. Muito obrigado pelo teu contributo. Obrigado eu. E cá estaremos para assistir de perto aos teus sucessos nacionais e internacionais. Assim espero. Muito obrigado. Um abraço a todos e obrigado à PSL por nos manter... como é que eu ia dizer? Conectados, todos ligados. Dressage, toureio, equitação de trabalho. E conseguir ter cavalos neste momento lusitanos a brilhar em todas as disciplinas. Penso que isso só é possível devido à associação, e a associação representa os criadores. É lógico que os criadores têm um papel ativo em tudo o que se tem feito em torno do cavalo lusitano também. Muito obrigado, Muito Gilberto. obrigado.